Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje eu vou fazer um relato da consciência mais evoluída que já se teve contato em uma experiência fora do corpo. Isso aí. Esse relato vai te surpreender. Mas antes, eu peço que você curta o vídeo e se inscreva no canal se o seu interesse for por experiências de quase morte, expansão da consciência e temas transcendentes. Aqui tem assunto novo e relevante toda semana. E o relato que eu vou ler para vocês é da chamada consciência livre. O que é consciência livre? É aquela que já deixou de ser um serenão, ou seja, o ser mais evoluído que renasce. Se você quiser saber de serenão, vou deixar aqui no card e na descrição um link com vários vídeos onde eu descrevo o que são esses serenões, o que são esses seres super evoluídos. Tem relatos de encontro com eles em experiências fora do corpo. Então é um assunto assim fascinante, ainda muito obscuro, que a gente não entende tudo, tem muita lacuna que a gente não conhece. E esse ser então, que é super evoluído, quando ele para de renascer, é porque ele se torna então a chamada consciência livre. Livre do quê? Livre dos renascimentos humanos. Então ele não mais vai ter vida biológica, não vai ter um corpo como eu e você temos aqui na vida humana. Então ele transcende tudo isso. Ou como alguns orientais dizem, ele extrapolou, né, a roda do Sansara, ele saiu desse ciclo de renascimentos contínuos. Então é um ser super evoluído, o mais evoluído que a gente consegue enxergar até o momento. Se sabe que além dessa consciência livre, existem mais níveis evolutivos, existem trilhões de consciências mais evoluídas do que esse nível. Mas essa experiência aqui foi a primeira que o professor Valdo Vieira teve com uma consciência livre, com essa consciência que não renasce mais. E nesse estado, é importante nessa introdução dizer o seguinte, que esse ser que não renasce mais, ele vive apenas do chamado corpo mental. Então a natureza dele não existe mais uma forma definida. Ele não tem mais um corpo astral, um perispírito, ele não tem mais, sabe, um psicossoma, o nome que você quiser dar. Aquele corpo que fora do corpo parece com a gente, né, translúcido, que tem olho, boca e tudo mais. Por que ele não renasce mais? Porque ele descartou, ele superou isso daí e ele vive então apenas do chamado corpo mental ou mental soma. Então é um corpo mental muito mais ampliado do que o nosso. Todos nós temos um corpo mental, tá certo? Só que ele descarta tudo e vive apenas nessa natureza. Esse assunto de, sabe, deixar de renascer é um assunto complexo, um assunto intenso. Se quiserem que a gente possa abordar de uma forma mais simples ou dar uma panorâmica nesse assunto, coloque nos comentários, porque é um assunto também com bastante teoria, bastante fundamentação a respeito disso, tá? Mas o que você precisa entender nesse momento é o seguinte, que essa consciência livre não renasce mais e vive apenas de um corpo mental, sem uma forma humana. O relato que eu vou ler aqui está no livro Projeções da Consciência, que é um diário onde o professor Valdo relata 60 experiências fora do corpo humano. E dessas 60 experiências, a última experiência, o capítulo 60, é justamente onde ele relata esse encontro com essa consciência livre. Então vamos lá. 25 de janeiro de 1979, quinta-feira, 0 hora e 20 minutos, segundo sono. Quarto do apartamento em Ipanema, Rio de Janeiro. Recolhi-me ao leito. Deitei-me do lado esquerdo, aparentemente como qualquer outra noite, com algum cansaço, às 23h15 minutos. Não aconteceram exercícios de esterilização de energias, e nem retive rememoração da decolagem. Então, ou seja, ele estava ali deitado, não teve trabalho com energia e não se lembrou da saída do corpo. Ele simplesmente se deu conta de que estava fora do corpo. Tá? Então essa saída, esse deslocamento fora do corpo, ele não sentiu. A consciência nasceu-me fora do corpo num distrito extrafísico evoluído, no esplendor da beleza transcendendo os locais costumeiros nas imediações da crosta terrestre. Minhas parapercepções detectavam apenas luzes e cores vivas, não circunscritas por formas definidas. Nenhum sinal de habitação,
completa ausência de edificações. Tinha percepção apenas da consciência. Não sentia a forma do psicossoma, ou seja, não sentia a forma do corpo astral, do perispírito, dessa réplica que a gente tem fora do corpo. Estava invisível até para mim mesmo. Então olha só, nesse local ele não via forma nem de pessoas nem de ambientes. Tudo era luz, tudo era energia. Então era tudo que ele detectava. Mais leve do que o normal fora do corpo denso, a atitude interior de confiança com pensamentos de superioridade moral fazia meu íntimo aspirar energias de inequívoca sublimação, um contentamento indefinível e tranquilo. O professor Valdo ele é muito racional, é muito coerente no que ele fala. E você vai ver que nesse relato aqui, ele procura tentar espremer, traduzir tudo o que ele sentiu e viveu, e você vê que ele não consegue, ele tem dificuldade de colocar em palavras a experiência como um todo. Então tem vários termos aqui que você vai ver que fica meio, às vezes, parece que indefinido, mas é pela dificuldade de, extrair o máximo de exatidão da experiência que ele vivenciou. Só ressaltando que ele estava de corpo mental isolado, então nem ele conseguia se ver a si mesmo, tá? Ele era um corpo, uma massa pensante sem forma definida. Isso é o corpo mental. Não havia formas nem fisionomias humanas, apenas centros de irradiação de energia constituindo consciências conhecidas, entre as quais algumas marcantes pelo que realizaram, como os sensitivos Fernando de Lacerda, Aura Celeste e Eusápia Paladino, todos convertidos em pura luz. Não possuíam nomes, nem os identificava pelos formatos, mas os conhecia e estava unido a eles por uma experiência em comum. Surgiu-me a certeza de estar numa assembleia, embora sem forma ou aparência, apenas focos mentais incorpóreos, massas de energia na atmosfera nirvânica, impossíveis de imaginar na elevação mental, inabordáveis a descrições terrestres, indefiníveis nos termos conhecidos. Diz que ele ia tentar descrever a situação que ele estava ali de corpo mental. Estariam minhas percepções imperfeitas perturbadas pelo ambiente perfeito? Como falar o infalável, descrever o indescritível, além da prosa, da poesia, dos jogos de palavras convencionais? Como achar o idioma das origens, o denominador comum, o nível universal para situar-me na assembleia sem forma, entender a equipe não antropomórfica e penetrar os mistérios inexcedíveis? Julgo que vibravam naquela dimensão ou esfera somente os mentais somas das consciências, ou seja, somente os corpos mentais daqueles que estavam ali. Uma constatação sobressaía o meu conhecimento exato de quem era cada qual naquele lugar, que não existe no tempo, mas existirá na eternidade. Ali, num lugar inexistente, não existia nada, mas estava existindo tudo. No entanto, as ideias me assomavam palpáveis, as certezas indiscutíveis, as emoções serenas indescritíveis, o bem-estar nunca sentido, sonhado ou dimensionado. Era patente para mim que uma consciência maior se manifestaria através de todos que ali serviam de intermediários. E foi o que aconteceu suavemente. A presença dos pensamentos, sentimentos e energias dessa consciência inatingível, dotada de atributos ignotos, projetou-me a consciência a culminâncias do sentimento, dando impacto profundo de entendimento, substituindo as estruturas de todas as emoções. Sem abalo nem euforia, a paz estrutural definitiva falava que aquela realidade
constituía o maior acontecimento da vida. Tudo valeu e todo sacrifício valerá só para viver aquilo, vindo de alguém que chegou a um ácone supremo de evolução. Como dizer? De que modo dar ideia? Como descrever? Quem descrever? Experimento, mais do que nunca, o pauperismo das palavras e expressões. Gota d'água feliz dentro do sol, explosão galáctica de paz, avalanche cósmica sem encosta para despencar, universo sem fim para expandir, os motos vorticosos desconhecidos do infinito, a torrente oceânica da gota no mar? Tudo apenas palavras. Na verdade, é impossível descrever-se algo que não tenha padrão de referência anterior estocado no banco de memória, ou concepções estranhas ao entendimento da pessoa. E não se pode estabelecer fronteiras para o infinito, fatos e não palavras. Uma certeza, era uma consciência livre, centro consciente de irradiação energética vibrante, livre de matéria, forma e espaço, da serialidade da crosta terrestre, que não enverga mais o corpo emocional do conceito comum. E toda consciência livre há de ser semelhante na posição de multigênio da evolução, num estágio inconcebível neste planeta, em condições inapreciáveis ao cérebro humano, com sentimentos universalistas inacessíveis às nossas percepções, tradições e condicionamentos. E toda consciência livre há de ser semelhante na posição de multigênio da evolução, num estágio inconcebível nesse planeta, em condições inapreciáveis ao cérebro humano, com sentimentos universalistas inacessíveis às nossas percepções, tradições e condicionamentos? Que nome? Por que nome? Quem? De onde? Não importa a etiqueta. Que forma? A forma? Como entender? Que o contemporâneo de evolução ofereça-lhe o nome que escolher. Raio de luz, fotônio, ponto inexistente, antienergia, pré-Deus? Eis o simples complexíssimo. Um organismo nirvânico subentrante permanente atirava os princípios conscienciais na paz do turbilhão das nebulosas. Cada qual parecia ter a potência de fecundar larga porção do universo, sendo centro e periferia e parte e todo. Um criador em função. Cada personalidade ali presente, físicos e extrafísicos, detinha a impressão de receber individualmente a manifestação exclusiva da consciência livre, vivendo o momentum indescritível e emudecedor. A eloquência sem palavras do discurso que aparentemente não houve, ouvida na voz do silêncio do íntimo, surgiu-me tão fugaz e perdura sempre. O influxo provinha de uma consciência invisível, impessoal, super-humana, com uma sabedoria serena, sem nenhum emocionalismo. A mensagem enfatizava o aproveitamento da experiência das consciências amadurecidas, adquirida na vida humana, no amparo às pessoas jovens, a fim de evitar o desperdício da formação intelectual multiface dos idosos, tendo em vista o aumento da crescente e predominante da humanidade moça nesse atual período terrestre. Ocorreu um fenômeno de expansão intelectiva, numa ampliação omnidirecional, surgindo uma certeza erudita, tranquilizadora, suprafísica, suprarracional, nessa esfera de conscientização. Não escutei nada, nem aconteceu transmissão de pensamento comum. Sucedeu a projeção em bloco das ideias fundamentais de uma vez. Todos sentiram e compreenderam tudo, até as últimas consequências, num átimo. Alguém esteve lá. Ninguém viu, mas todos notaram. Transmitiu a mensagem. Ninguém ouviu, mas todos entenderam. Após o retorno ao corpo físico, emergiram do meu íntimo apenas os soluços da compreensão e as lágrimas da intraduzível euforia
de quem deseja fazer o mundo feliz, inundando a terra, se possível for, com a melodia desses soluços e a doçura dessas lágrimas. Embora minhas experiências anteriores nos campos da psicografia, psicofonia, vidência, premonição, efeitos físicos e até mesmo centenas e centenas de outras experiências fora do corpo de muitas naturezas, trailers reais da vida extrafísica próxima, nada existiu antes nessa vida para comparar com o deslumbramento da visão sem enxergar e da emoção da paz estrutural vista, entre aspas, e sentida nesse desprendimento de consciência plena após o despertar. Hoje, a minha atual existência divide-se em 2 períodos distintos, antes e depois da visão da consciência livre. Foi o divisor de águas, o marco incomparável, o momento de grande paz. O relógio marcava 0h42. Como estabelecer parâmetros à duração dessa assembleia? A passagem do tempo nada tem a ver com a experiência. O tempo deixara de existir. Em 22 minutos de sono, aconteceu o milênio de realidade. Na cronologia humana foram alguns momentos. Na mente valeram séculos. Foi o segundo milenar, a percepção consciente do projetor, numa curiosa distorção da dimensão espaço-tempo. Passara do nível temporal e espacial para o nível cósmico, num grau ilimitado, fora de todas as restrições materiais e entraves corporais. O meu desejo de ficar lá suplantava todos os outros anseios e aspirações, mas um comando irresistível ordenava voltar e continuar. Nasceu-me a vontade de deixar o corpo e seus liames para aquela dimensão pacífica, turbilhonante e gloriosa, desconhecida e conhecida, indescritível, sabendo que no amanhã, na dependência do esforço próprio, aquela realidade será conquistada para ser usufruída permanentemente. Após a visão, sentia-me o super-homem, mas um super-homem sem violência, sem incertezas, sem vontade de parlamentar, apenas pensando, falando e fazendo o possível para o bem de todos e tudo, com um otimismo, certeza absoluta, uma euforia contida, uma convicção, indignação comigo próprio. Sem nenhuma amargura quanto ao passado, presente e futuro, pessoas, animais, plantas, fatos, coisas e circunstâncias. De vigília comigo, em paz com tudo, apareceu outro acréscimo de responsabilidade no cumprimento de um trato. Tudo dependerá do esforço próprio e assim será sempre, para todos. Antes da visão, a natureza, a astronomia, a astronáutica, os chamados discos voadores, a ficção científica, a física, a música erudita e a fantasia imaginativa dos grandes artistas de todos os tempos eram para mim as demonstrações máximas do campo avançado das realidades futuras da evolução da consciência. Agora, com toda admiração e respeito, surgem muito caricatas ainda. Ante o futuro sem o tempo e a forma conhecidos, tudo isso desaparece, qual cenário que desmorona. Mais do que nunca, a razão para a existência da filosofia e da poesia, como os únicos ramos do pensamento da mente, corporificada na Terra, que se libertam mais da deficiência humana transitória, na ânsia de se expandirem para o mais próximo da realidade permanente. Nunca surgira tão profunda dentro de mim a importância da revelação sobre os estudos racionais. Os 14 bilhões de células do cérebro permitem apenas uma filtragem infinitesimal da realidade da consciência livre. Por mais que se use a elaboração mental, a memória, a imaginação, o juízo crítico, a comparação, os milhões de zonas corticais existentes, cada qual servindo a uma função definida, e os outros milhões de conexões, agrupamentos, interações e interdependências, será possível a experiência ou visão a miúde de ocorrência extrafísica dessa natureza?
Os mecanismos biológicos do homem dispõem de recursos capazes de resistir aos impactos dessa paz ou desse bem-estar? Os videntes, através dos séculos da história humana, usaram inconscientemente o misticismo e os rituais, quais muletas íntimas ou fugas emocionais das realidades que entreviram ou tiveram intuição permanente para suportar melhor o próprio corpo biológico daí em diante. Mas esse expediente não é o ideal. Não apareceu nenhum traço de misticismo na manifestação da consciência livre. Julgo compreender um pouco melhor agora a visão panorâmica, retrospectiva de toda uma existência, recapitulação de lembranças vistas em bloco ao mesmo tempo, nos relatos das consciências dos doentes terminais e dos fronteiriços à passagem da primeira morte. Ocorre nesses casos o êxtase extrafísico, tão comentado há séculos, parece pálido para exprimir a realidade da visão da consciência livre. Há expansões de emoções e repercussões de ideias que superam o êxtase, a iluminação, a superconsciência temporária e sem forma. Tem-se a prova de que a consciência domina a matéria e suas aparentes leis imutáveis, além do espaço, tempo, sentimentos, pensamentos, expectativas, compulsões e mudanças. Sem dúvida, visões iguais a essa lançaram os alicerces em que se erigiram todas as crenças religiosas através dos milênios. A visão viva trouxe possibilidade de atingir várias conclusões, pensando alto. Todos os seres inteligentes próximos, no futuro oportuno, viverão sem forma e sem a influência do tempo num mundo mental. Sendo assim, não haverá sexo, o maior esporte humano. Mas para quê? Se viverão num estado orgásmico permanente? Não haverá comida, mas para quê? Se não existirá nem estômago nem fome? Não haverá apêndices locomotores, mas para quê? Se a consciência pode se manifestar onde deseja? Livre da escravidão do corpo, organismo pelo qual a consciência passa cuidando a maior parte da vida humana, irá viver sem a necessidade do sono, sentir-se eufórico numa vigília contínua, conscientizar-se além dos dias e das noites. Esta será a existência de todos nós que viverão, sem exceção, com os pensamentos, enfrentando as consequências dos atos, às claras, num processo impossível de fugir, ocultar ou disfarçar. Será a vida total, sem simulações, convencionalismos e hipocrisias. Estarão todos despojados das aparências, rótulos e quaisquer excrescências da matéria. E mais tarde libertar-se-ão igualmente do corpo emocional, para existir sem forma e sem influência no tempo, num processo agora, na condição de homens, decididamente impossível de conceber até como utopia. Só mesmo através da experiência fora do corpo lúcida. A realidade entrevista da consciência livre é a mais autêntica e inesquecível de tudo mais tido como real numa vida inteira. Doenças, desarmonias, fracassos, carências, egoísmo e temores foram minimizados a uma existência microscópica por outra verdade imensa que sobrepaira. Não há razão de ser, nem vale a pena o radicalismo, a intransigência, a ortodoxia, os excessos. Por que as situações conflitantes, os choques por mínimas razões, as insensatezes de um minuto, as vaidadezinhas, as obstinações negativas na vida passageira? A força da reflexão cresce de importância. Tudo deriva do pensamento. As maiores dores e percalços da existência humana, de tão insignificantes, desaparecem como ridículas, infantis, à frente dessa paz pura e dessa felicidade gratuita. Tudo está sob controle onipresente e onisciente. Abaixo a lágrima, viva o sorriso. A poesia da dor caducou. Há bom humor até na multidimensionalidade ou nas múltiplas dimensões. Imperioso preparar-se para a vida cósmica, da convivência com o universo, renunciando ao bairrismo planetário. O desentendimento religioso perde a sua razão de ser em qualquer nível.
A criatura não mais acredita, ela sabe. Não tem apenas a crença ou a fé, ela dispõe do conhecimento ao rumo da consciência contínua. Pois é, esse foi o relato de quem tentou exprimir em palavras o encontro com uma consciência livre. Se você observar o relato que eu coloquei aqui no canal, quando o professor Valdo encontra um serenão, que ele já ficou assim achando que aquilo era mais fora de série, você percebe pela descrição que são mundos e realidades completamente distintas. Por mais impressionado que ele tenha ficado com o nível e pacificação de um serenão, não se compara com uma consciência livre. Então você veja, naquele local, ou seja, naquela dimensão onde não havia nem tempo nem espaço, que nós chamamos de dimensão mental, ou dimensão mental somática, que é justamente o nome desse canal. Nessa dimensão mental, as pessoas com o corpo mental isolado tiveram ali a presença de uma consciência super evoluída que passou uma mensagem em bloco, um átimo de segundo, todos entenderam. Então nada foi dito verbalmente, não houve nenhuma comunicação telepática, mas todos entenderam a mensagem de modo profundo. Então, naquela reunião, naquela assembleia, naquele momento, naquela situação gloriosa, ele vivenciou, como ele diz, o nada e o tudo. Então, essa experiência foi tão forte que, como ele próprio diz, essa vida dele foi dividida entre antes e depois dessa experiência. E para ver uma pessoa que é tão metódica nas palavras, ver o professor Valdo falando em poesia, filosofia, a necessidade cósmica e ver tentando expressar da melhor forma que ele consegue tudo que ele vivenciou, tudo que ele sentiu. Então só dá para dizer que eu sei que se por mais que você não tenha entendido várias coisas, fica aqui o recado ainda para entender essa experiência mais do ponto de vista da essência, do que ela significa e do potencial que ela possa ter. Talvez a maior experiência humana que nós possamos ter nessa vida seja ter uma experiência como essa, ter um contato direto com uma consciência desse nível, com esse corpo mental altamente evoluído, entender, né, ou tentar entender de uma forma mental direta, ter essas experiências extraordinárias. Existirá uma experiência mais forte do que essa? Ainda não sabemos. Então, mesmo em pessoas que saem do corpo com frequência, é muito raro ter um encontro como esse que ele teve. Então é uma experiência marcante. Espero que, se não entendeu tudo, que você possa ter sentido, compreendido, talvez que você possa espremer disso, né? Aqui na descrição do vídeo, tá, tem esse texto escrito de forma também total, então você pode ler novamente, em vez de só me ouvir, e ver o que você consegue extrair dessa experiência. Mas lembrando, essa consciência livre, ela não é Deus. Se sabe que existem seres ainda muito mais evoluídos que essas consciências livres. Agora, como elas são, qual o nível que elas têm, o que elas fazem, tudo isso não é que não existe, mas nós não sabemos. Mesmo nas experiências fora do corpo de mental soma, de corpo mental isolado, você vê a dificuldade que é para entender. Existe mais coisa do que tudo isso que eu falei? Existe. Mas nós não sabemos, ainda é assunto em aberto que nós estamos tentando ampliar o nosso horizonte para entender. Bem, gente, eu fico por aqui. Espero que essas informações tenham mexido com você, ou pelo menos ter feito você questionar sobre algumas questões. Você vê que essa experiência fez ele questionar sobre tudo, né? Sobre a existência, sobre os nossos probleminhas, as vaidadezinhas, tudo que para nós parece ser tão forte, parece ser tão, sabe, tão sofrido. Essa experiência me deixou ele dizendo que isso tudo é irrelevante, é caricato, é tudo, sabe, não vale nada. Então, espero que a sua vida, o seu entendimento seja cada vez maior, que essa experiência transcendente, como é o propósito aqui do canal, possa ter somado alguma coisa na sua existência, possa ser uma variável a mais para você levar aí para a sua consciência crescer e se expandir. Então eu fico por aqui, um forte abraço a todos, as melhores energias, as energias mais livres possíveis para você e até a próxima, gente. Valeu!